mais um episódio do LaLobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Nascido pela nossa paixão pelo poker e pelo nosso amor pela pessoa por trás de cada sit, o LaLobaCast busca entender um pouco mais sobre esses jogadores e pessoas, não só jogadores, que estabeleceram suas carreiras através do poker. O que existe por trás de cada um deles? O que eles têm em comum? É isso que a gente busca desvendar aí ao longo dessa temporada. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje. Nada, valeu, obrigado pela oportunidade. Poder conversar, falar sobre poker, sobre vida, enfim. O Bruno, ele tem mais de 15 anos de carreira no poker, certo? Hoje ele é sócio da H2, instrutor do H2 Start, técnico da Seleção Paulista de Poker. E ao longo desse tempo aí, dessa carreira extensa dele, ele acumulou alguns diversos feitos marcantes que a gente vai precisar de uma colinha para dizer. Gente, eu vou colar aqui porque realmente não dá para saber de cor. E ó, fica à vontade para corrigir e complementar, tá? Porque realmente é muita coisa. Mas em 2012, logo na primeira ida a Las Vegas, ele conquistou o 5º lugar no Deep Stack Extravaganza 2K Venetian e também fez um TM no WSOP de mais de $50 mil. Ele ficou famoso por chegar perto da mesa final do Main Event da WSOP em 2013 e assinar aí um longo contrato com a 888, como a gente fala? 888. 888, Brasil, né? E em 2013, ele também teve outro resultado importante, de $17 mil no Deep Stack Extravaganza. Ele foi o primeiro brasileiro a avançar para o dia 7, último dia antes da mesa final, conquistando a 15ª colocação e a maior premiação da carreira de $451 mil. Confere? Confere. Gente, isso foi lá em Las Vegas, no Campeonato Mundial de Poker. Em 2013. Em 2013, então a gente tem aí 11 anos de estrada, né? Além disso, ele já fez reta final no LAPT, ele já fez reta final, mesa final no Party Poker Latin American Poker Champions, no Uruguai. E também foi vice-campeão do Main Event do BSOP São Paulo de 2016, conquistando $302 mil. Ao todo, o Bruninho ele acumulou aí quase $1 milhão em profit ao longo da sua carreira como jogador. E ele figura aí no top 30, né? Não vou falar top 30. Top 30 no All Time Money List, que é o ranking de jogadores que mais ganharam dinheiro em torneios de pôquer. E isso só como jogador, né? Tem aí uma extensa carreira como instrutor de pôquer, tanto como no seu trabalho como instrutor no H2 Start, como em cursos feitos em parceria com o 888 e com o Forbet. Bruno, o que o poker representa na sua vida? Bom, primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado por lembrar algumas coisas aí que nem eu lembrava mais que eu tinha feito. Como esquecer, gente? Cara, poker pra mim é muito importante até hoje, é uma escola. Eu acho que sempre falo que poker podia claramente ser uma matéria numa universidade, ensina muita coisa, ensina disciplina, ensina estudo, ensina a ganhar, ensina a perder, ensina você lutar contra você mesmo, ensina você a controlar suas emoções, tudo que você pode usar em qualquer outra coisa da vida, seja relacionamento, seja profissional, pessoal. Então acho que poker pra mim foi uma grande escola, assim, me ensinou muita coisa, porque o Bruno Kawauchi, que hoje todo mundo conhece, né, assim, do poker, o pré-poker, o Bruno pré-poker é um Bruno totalmente diferente. Assim, acho que meu pai fala muito disso, ele sabe disso. E acho que lá atrás, quando eu comecei a jogar poker, ele deve ter falado, nossa senhora, agora que ele se perdeu mesmo. E no final das contas foi o contrário. No final das contas foi o contrário. Acho que o poker trouxe para mim muitos aprendizados, muitas coisas que depois eu carreguei pro resto da vida, e hoje eu carrego na minha profissão hoje, né, lá no H2, que hoje eu não jogo mais poker profissionalmente, mas acho que todos os meus foram 2008 até 12 anos de poker profissional, eu consegui trazer muita coisa para hoje no mundo executivo. Entrando nesse tópico, né, não posso perder o gancho, fala pra gente um ensinamento do poker que você utiliza muito nessa parte
de liderança e empreendedorismo no H2? Cara, eu acho que o poker ele ensina humildade por bem ou por mal. Então, se você não é humilde de saber que não existe o melhor jogador do mundo, não existe, você não é o melhor, você está sempre em constante mudança, constante evolução, sempre tem que olhar para o seu jogo, para os seus erros. Se você não aprende isso por bem, você vai aprender por mal, porque uma hora o jogo vai te derrubar. É assim. Isso você quer jogar profissionalmente, né? Então, isso é a mesma coisa no mundo dos negócios. Quando você vai, pelo menos eu, quando eu fui pro H2 em 2019, eu estava 12 anos como jogador de pôquer. Então, por mais que eu sempre fui estudioso, sempre gostei de muitas coisas, sempre fui muito interessado, eu tinha que trilhar, eu tenho ainda, né, que estudar muita coisa, porque eu fiquei 12 anos meio que fora do mundo, né, do mercado. Então acho que o poker me ensinou isso, já entrar por baixo, né, entender as coisas, aprender e buscar conhecimento para sempre se desenvolver. Acho que o maior aprendizado aí que o poker tem vários, né? Mas talvez esse seja o maior. E que serve para toda parte da vida, né? Absolutamente. Hoje vocês consideram um jogador aposentado? Com certeza. Assim, acho que eu nunca vou aposentar o jogador dentro de mim, sabe? Acho que ser jogador de pôquer profissional é uma coisa porque você decide aquilo para sua profissão, para sua vida. Então, o que vai colocar, né, comida na sua mesa? Essa é a definição de profissão. Isso não é mais, né? Faz desde 2019 que eu não jogo mais pôquer, que não é a minha profissão. Mas o jogador de pôquer dentro de mim nunca vai se aposentar. Acho que vai estar sempre ali usando esses conhecimentos, usando esses ensinamentos e tal para tudo que a gente faz na vida. Eu gosto de falar também que qualquer jogador bom de pôquer pode ser bom em qualquer coisa na vida. Porque você se torna tão cascudo, você é tanta derrota que você passa e algumas vitórias que fazem tudo valer a pena ali, que você se torna cascudo para fazer qualquer outra coisa. E qual foi para você a vitória mais marcante, assim, relacionada ao poker, o momento de maior glória, entre aspas, que você viveu? De vitória, se for olhar assim por resultado e por expressão, não tem como falar que não foi a mesma semifinal do main event. Acho que me deu visibilidade, me abriu portas para patrocínios, né? Foi uma catapulta ali, né? O Big Hit acho que é sempre uma catapulta ali, né, dentro da sua profissão. Não que isso seja necessário, né? Mas facilita algumas coisas. Só que tiveram algumas aí, você até me lembrou de umas aí que foram super importantes, como por exemplo, o primeiro torneio na vida que eu fui em Vegas, eu peguei quinto. Foi o primeiro, literalmente, eu não joguei nenhum outro. Então, tipo, acho que esse foi um muito importante, assim, tanto porque naquela época ia com dinheiro contadinho ali para uma reta super pequena ali para jogar pôquer. Eu nem ia jogar o main event nesse ano, não estava dentro da minha grade ali. E essa vitória me capacitou para poder jogar. Então essa foi super, super importante. Mas eu acho que assim, vitória maior e era uma das coisas que eu sempre quis com o poker, foi ter liberdade. Eu sempre falei para todo mundo que eu jogava poker muito mais para poder ter o meu próprio tempo, fazer meu próprio tempo, sabe? Tipo, ter essa liberdade de escolha do que fazer. E isso daí foi uma vitória durante 12 anos ali, todos os dias. Acho que viver isso daí foi incrível. Bruno, falando de carreira, você então passou por duas transições de carreira. Você, antes de ser jogador profissional de pôquer, você era publicitário. E aí você teve uma carreira como jogador profissional e aí você se aposentou para se tornar empresário. Como foi esse processo de decisão, assim, tanto no início da sua carreira como jogador e tanto quanto agora, mais recentemente, em 2019, quando você resolveu se dedicar a ser empreendedor, empresário, no caso? Boa pergunta que ninguém nunca me fez. Eu acho que foi fácil as duas vezes, porque uma coisa que eu gosto sempre de falar assim é que eu quero viver uma vida leve. Assim. Qual que é o seu objetivo de vida, Bruno? Ter uma vida leve até o fim. Se eu conseguir, não importa o quão bem financeiramente ou não eu vou estar, se eu tiver de paz de espírito, se eu estiver tipo, vivendo uma vida tranquila, assim, de cabeça,
eu vou estar feliz. E quando eu trabalhava como publicitário na época de faculdade, eu não estava tendo uma vida tranquila e feliz, assim, né? Por mais que estava numa empresa boa, estava trabalhando, estava bem, assim, tinha uma projeção de carreira boa onde eu estava, mas não era, acordava e não queria fazer aquilo, sabe? Então a primeira transição foi fácil, porque quando eu descobri o poker, eu falei, putz, isso daqui eu quero, isso daqui eu acordo com vontade de fazer todo dia e tal, então é uma transição super fácil. Minha família super apoiou também, meu pai muito parceiro, eu sempre ressalto ele nas perguntas, nas respostas, né? Porque ele sempre olhou com bons olhos, sempre acreditou em mim. Então a primeira transição foi muito fácil. E o fato de eu ser muito disciplinado com perdas, com dinheiro, com essas coisas, também ajudou bastante não ter logo no começo da carreira uma emburacada, sabe? Sempre respeitei muito começar desde baixo, baratinho e ir crescendo e tal. E aí a segunda também foi muito fácil porque eu já não estava tão feliz jogando poker todos os dias, né? A verdade é essa, eu já estava olhando e falando, puta, será que... Aquela velha pergunta, o que você vai fazer daqui 5 anos? Como você vai estar daqui 5 anos? Eu já não me imaginava mais grindando online, jogando os torneios, rodando o circuito, já não me imaginava mais, não estava mais feliz com isso. Então também foi uma decisão fácil. Falei, cara, eu vou pro mercado. E durante esses meus 12 anos de poker, eu investi em muitas coisas, né? Eu sempre gostei de negócios e tal, fui investindo em algumas coisas e nada vinculado a poker. Então, quando em 2019, eu falei, cara, agora você precisa pensar em alguma coisa que você vai fazer pra frente. Eu falei, vou tentar ver alguma coisa com poker porque é onde eu mais passei, né? Mais conheço. E aí quando eu falei com o pessoal da H2, sorte também deles me abraçarem lá como um filho ali dentro, mas foi fácil também, foi uma decisão de vida, sabe? Tipo, não estava mais a fim de fazer isso, não estava mais feliz, desde sempre, eu sempre tive isso muito claro, não quero fazer algo que eu não gosto, não quero, acho que hoje em dia a gente vive num mundo de oportunidade, que a gente pode, né, fazer coisas diferente de antigamente, sei lá, você tinha que ser médico, advogado, né, engenheiro, hoje em dia tem 1 milhão de profissões. Graças a Deus meu pai me deu educação, eu tive a oportunidade também de poder meio que tentar outras coisas. Então foi uma decisão mais assim de, cara, vai atrás de alguma coisa que te mova, E aí se também eu tivesse ido para H2, passasse um ano lá e falasse, nossa, não é o que eu quero também, hoje em dia a gente talvez nem estaria conversando aqui, eu estaria em outro lugar. Tal. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre empreender no mercado comum, você falou que teve entre outros empreendimentos que não tinham relação com poker, e empreender no poker? Boa pergunta também. Eu sempre empreendi em mercados que eu não sabia nada. Então, tipo assim, eu tive uma clínica médica, fali. Eu tive um aplicativo de escolas, não deu certo. Eu tive uma importadora de bebidas, anda de lado. Sabe, tudo coisas que eu não tinha know-how. Então, para mim, sempre foi mais assim, investir, botar o dinheiro lá e esperar e ver o que ia acontecer, do que qualquer outra coisa. E no poker não, né? No poker eu sei como a máquina gira, eu sei o que... Eu gosto de falar também que agora do lado de cada mesa, né? Eu pulei para o outro lado da messa, eu sei as duas pontas, né? A ponta do cliente e a ponta da operação. Então, é muito mais fácil, com certeza. Muito mais fácil de você mover a engrenagem. Tem algo específico que você aprendeu jogando como jogador ali, que aplicava nas mesas, que você aplica hoje nos negócios? Algo específico. Acho que a habilidade de tomar decisão, acho que talvez seja a que mais vem na minha cabeça, porque no poker você olha a situação, você coleta informações e toma decisão o tempo todo. Então você se torna uma pessoa que resolve problemas ali, equações e toma decisões o tempo todo. Empresa é isso. Empresa, você está tomando decisão, resolvendo problema o tempo todo, né? Então acho que com certeza é uma skill ali que o poker traz, e é por isso que eu falo que um cara que joga bem poker pode fazer qualquer coisa. Aplica em qualquer lugar. A gente sabe que quando fala em dinheiro,
segurança e confiança são essenciais. E disso a Smart Fichas entende muito bem. Há muitos anos no mercado, realizando transações ágeis e seguras, a Smart Ficha é com certeza a sua melhor opção para comprar e vender fichas. Aqui no QR Code na tela você consegue falar diretamente com a central deles e em instantes ter o seu saldo. Um jeito inteligente, rápido e seguro de obter suas fichas. Eu acho que dentro disso, a gente pode entrar também na esfera do tênis, né? Porque, na verdade, todos os esportes, eles trazem algum ensinamento que a gente leva para a vida, né? E você é uma pessoa que é apaixonada por tênis, né? Aliás, gente, sigam ele no Instagram, a gente vai colocar aqui, porque assim, ele é o maior inspirador. Domingo tá lá na esteira, jogando tênis, então assim, realmente inspira. E ele tem troféus de tênis, né? Então conta pra gente um pouco da sua relação com o tênis, como isso aconteceu na sua vida e também essa questão da relação mesmo, do ensinamentos do tênis pra vida. Do esporte no geral, né? Sim. Eu acho que o tênis é esporte, é vida. Então, todo mundo está assistindo, façam esporte, sabe? Se vocês têm filhos, botem os filhos para fazer esporte. Esporte, ele ensina a ganhar, ensina a perder, ensina a competir, ensina, sabe, tipo, ter amizades, né? Hoje em dia, minhas maiores amizades da vida vieram do esporte, vou levar até o final da vida. Mas o esporte, ele entra na minha vida desde lá de baixo, eu jogava futebol desde criança. No colégio, sempre fui muito competitivo. E é algo que acho que veio de mim mesmo, porque quando eu olho assim, eu e meu irmão, a gente teve a mesma educação e meu irmão não é tão competitivo, ou zero competitivo, e eu sou muito competitivo, então sei como é que surgiu isso. Mas... E aí eu sempre joguei futebol e em 1900 eu sou velho demais. 1990 e algo. Cara, época do Guga. Foi por causa do Guga, né? Do Gustavo Kirten. Eu comprei uma raquete, meu melhor amigo de infância jogava já também, começamos a jogar. E tênis é um esporte sensacional, um esporte que você joga com você mesmo, né? Que você tá sempre tentando melhorar e bater suas próprias metas e tal. E aí eu comecei, quem começa a jogar tênis aí, não sei se quem tá assistindo joga, mas assim, é viciante demais, cara. O Ícaro tá jogando tênis. E assim, ele pediu para sair inclusive de outros esportes porque ele quer ir mais pro tênis. Ele realmente se identificou muito. Eu nunca joguei, mas eu vejo a alegria dele. E aí foi, tipo, desde então nunca parei. Na verdade parei porque eu operei o joelho por causa do futebol. Aí parei um ano. Sempre futebol. E aí nunca mais parei. E aí hoje com 39 anos acho que estou na minha melhor fase de sempre, assim, tipo de... Como atleta ou como na vida pessoal? Tudo. Tudo. Pô, ele ganha um monte de troféus de tênis lá, rapaz. Então lá no Instagram vendo tudo. E é sempre domingo, né? Sábado, domingo e quinta. Tá vendo? Quinta, sábado e domingo. Tênis, entendeu? E os outros dias academia. Bruno, contextualizando aqui, né? Inclusive, fiquei muito feliz porque muitos dos nossos convidados nem perguntaram o que ia acontecer. Eles simplesmente vieram, né? Mas contextualizando para você, o que motivou a gente fazer esse podcast é realmente essa paixão que a gente tem pelo poker e a minha paixão especificamente por pessoas e por histórias, né? E isso se encontra bastante com quando a gente foi nomear a agência, né? Que a nossa agência chama La Loba Content e hoje é o mesmo nome do podcast. E em meio de várias possibilidades de pegar um nome do mercado, porque é o que é mais provável, eu e a Fê Lopes, que é minha sócia, a gente estava lendo Mulheres Correm com Lobos. E eu falei, Fê, vamos de La Loba? E ela, vamos. E aí ficou aquela coisa, né? Eu consultei algumas pessoas, enfim, e parecia não soar muito bem, porque La Loba pode ter uma conotação meio sensual, é uma coisa meio feminina, e não tem nada a ver com poker, né? Mas no livro, e eu sei que você lê bastante, a gente vai falar disso daqui a pouco, a La Loba ela é um arquétipo de uma mulher que vive na floresta, escura, e ela recolhe ossos e esqueletos e traz eles de volta à vida. Então, isso é um conceito muito forte, tem um propósito muito forte, e ele se mescla com o nosso trabalho ao passo de que, às vezes, a gente pega na agência ideias xoxas, capengas, e levanta elas, né? Então, para mim, esse é o momento mais especial do podcast, que é onde eu queria saber de você
qual foi o seu lá moment, né? Que é o momento da sua vida em que você teve a sua maior dificuldade, seu maior turning point, seu maior ponto de inflexão, em que você teve que lidar com isso para seguir em frente. É difícil essa, hein? Mas assim, acho que a maior dificuldade que eu tive na vida foi, sem dúvida, acho que quando minha mãe faleceu, que eu era novo, não consigo pensar em algo, porque assim, quando você fala assim... A gente fala de modo geral, tá? Não é no poker. Não necessariamente profissional, na esfera profissional, mas na vida. Na vida. Na vida, acho que com certeza, quando minha mãe faleceu, que eu era novo, assim, super novo, até entender, né, direitinho, mas... E obviamente, né, que se eu tivesse que escolher, obviamente escolheria que isso não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo eu acho que isso fez eu e meu irmão, assim, se tornar pessoas muito fortes por causa disso, porque isso aconteceu quando a gente era muito cedo, hoje a gente encara a vida de uma forma que eu acho que tem aprendizados nisso que me deixam mais tranquilos quanto a isso, porque é uma coisa que a gente vai encarar, não tem como fugir, né, escapar disso. É inescapável. É inescapável. Mas então acho que assim, não sei se responde a pergunta, mas a situação mais difícil na minha vida que eu vi foi essa. De resto, eu acho que eu sou um cara que eu encaro muitas coisas, e aí eu espero continuar falando isso pro resto da vida, mas eu acho que eu encaro os problemas de uma forma muito, muito tranquila. Talvez isso que fez eu encarar os problemas, né? Aprender isso desde lá de trás, me faz hoje encarar os problemas muito tranquilo. Então, pô, se amanhã... Tem coisa que eu nem gosto de falar, mas sei lá, se amanhã a empresa falir, o que vai acontecer? Cara, trabalhar é outra coisa. É só mais se amanhã, um problema. Exato, amanhã acabar o poker no Brasil, o que você vai fazer? Resolver de alguma outra forma. Não tem problema, se amanhã você ficar doente, você pegar tipo uma puta doença, o que você vai fazer? Pô, encarar a doença, vai encarar, fazer os tratamentos, né? Vai ficar sofrendo? Não, tipo, saca? Então, acho que eu sou um cara que encara as coisas muito assim, não tem muito medo do futuro, do que vai acontecer. Acho que provavelmente você trazendo essa vivência, essa experiência que é realmente uma das piores que alguém pode ter, talvez justifique o ponto que você trouxe dessa competitividade, dessa vontade de vencer, né? Você quer vencer algo que foi te colocado de uma forma que você não escolheu, né? E as próximas vitórias da sua vida vieram por mérito e por escolha. Não, nunca, que é isso? Nunca tinha me falado isso, verdade, pode ser, cara. Não é à toa que existe La Loba, entendeu? Eu vou nas profundezas, realmente. E analiso bastante. Aliás, testemunho de terapia, gente, façam terapia. É a melhor coisa do mundo. Acho que a gente pode ir para uma parte que, assim, eu sou sua seguidora do Instagram, né? Inclusive, interajo bastante com seus conteúdos, gosto bastante disso. E você sempre traz vários incentivos, né? Para a questão de vida saudável, para a questão de esportes e de leituras também, empreendedorismo. Então, acho que eu tenho algumas perguntas nesse ponto, mas acho que a primeira que eu vou te pedir é para falar um pouco sobre essa questão da literatura na sua vida, de como a leitura impacta para você, do quão isso é presente na sua vida. E se puder dar uma indicação para a gente, né? Também agradecemos. Boa. Pô, legal falar do Instagram ali, é algo que eu não faço para crescer nem nada, não é nunca objetivo. Mas pausa. Quando você fala, se eu impactar uma pessoa, já é suficiente. Isso me inspirou muito a fazer as coisas no meu Instagram. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que falar para milhares de pessoas. Mas, uma vez uma amiga minha mandou mensagem e falou, Yas, ela tem 2 filhas, né, e trabalha fora, etc. Ela falou, Yas, eu comecei a ir fazer esteira no prédio porque eu tô te vendo treinar. Isso é impagável. Você impactou uma vida. Né? Então, acho que você fala sempre isso e isso me inspirou a falar no meu também e impactar outras pessoas. Então, também é uma reação em cadeia. É isso. Eu ia falar exatamente isso. Que o importante, eu acho que assim, é você impactar justamente pessoas que estão perto de você, sabe? Às vezes você pega uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores, impacta uma galera lá na Nova Zelândia que nem conhece. Legal, pra caramba, super legal. Quanto mais pessoas impactadas de forma positiva, melhor. Mas, pô, você com seus, sei lá, 500 seguidores, você impactar as pessoas que estão ali te seguindo, são 500 pessoas que são próximas de você. Você tem 10 milhões de pessoas, não são 10 milhões de pessoas que são próximas de você, né?
Agora, quando você tem 500 pessoas ali te seguindo, você está impactando 500 pessoas que são próximos, né? Tipo seus parentes, seus amigos, sabe? Pessoas... Se bobear, é mais importante você impactar essas 500 pessoas do que você impactar 1 milhão que você não conhece. Então, acho que o Instagram, eu tento fazer isso, assim, de uma forma que eu goste, que eu faço do meu jeitão. Um monte de gente já falou pra mim assim, cara, mas tem que fazer assim pra crescer e tal. Eu falo, aí já não vai ser eu, faço daquele meu jeito que eu quero mesmo e é impactar essas pessoas ali próximas de alguma forma positiva. E aí eu tento fazer um pouco do que deu certo pra mim. Que nem eu falei no começo, o Bruno Kawauchi que o poker conhece é muito diferente do Bruno Kawauchi que meus amigos de infância conhecem. Então, tipo, a gente vai mudando, né? E a gente vai aprendendo e tal. E o Bruno Kawauchi do poker há 3 anos atrás é muito diferente do Bruno Kawauchi hoje. Porque há 3, 4 anos atrás eu não estava lendo, eu sempre gostei de ler desde criança, eu gostava de ler ficção, mas eu não estava lendo, eu não estava fazendo tanto exercício, eu não estava tipo, me alimentando bem, eu não estava dormindo bem. O poker, ele, queira ou não queira, ele dificulta um pouco você ter uma rotina regrada ali de sono, de acordar cedo, de exercício, dieta. E de 3 anos para cá eu acordei para isso. Eu falei, cara, não faz sentido, né, você... com tudo que você pensa de vida, de querer viver leve, de querer ter uma vida, né, com a cabeça boa, o que eu mais quero é ter a cabeça boa até o fim, o resto não tem problema. Não faz sentido, não casa com o que você quer de objetivo, você ter essa vida desregrada. Então eu comecei e foi super aos poucos, assim, tipo, eu fui colocando hábitos que foram me moldando para o que é hoje. Às vezes a galera olha assim e fala assim, caramba, você acorda às 5h30 da manhã, você treina todo dia, você faz academia, você lê livro e tal, é impossível fazer isso. Não foi de uma vez, né? Foi colocando de pouquinho em pouquinho, fui começando, eu até falo num post que eu falo, eu comecei a ler, tipo, eu lia 3 livros no ano. Eu comecei a comer bem, eu fazia uma dietinha ali que ia, exercícios, academia, eu fazia em casa, tipo, flexão e abdominal. Mas fui começando de pouquinho em pouquinho para ir mudando fazendo essa roda girar. E isso daí foi game changer total, assim, mudou minha vida para todas as esferas, profissional, pessoal. Quando você organiza ali exercícios, sono e alimentação, esses 3 pilares, se organizar isso daí, não precisa ser radical, não precisa ser nunca mais ou não, mas se deixar isso daí organizadinho, o resto da vida decola. A parte de literatura, de ler, né, livros, eu acho que foi um modo que eu encontrei para correr atrás dos 12 anos que eu fiquei jogando poker e eu precisava correr atrás de me capacitar, né, de pegar conteúdo para o meio executivo. Então eu comecei estudando muito livro de empresa mesmo, de trabalho. Então peguei, inclusive, indicação do João Marcelo, meu sócio, um livro que chama Execução, do Ram Charan, e devorei o livro ali, super legal tal, e me ajudou pra caramba no dia a dia do trabalho. E aí depois fui indo nas ramificações, Jobs Steve Dunn, fui pegando livros que realmente eram de trabalho. E o gosto foi vindo, porque o livro é sensacional, né? Assim, É viciante. É viciante. Você entra naquele mundo ali, você cria um ritual, um hábito de tomar um café ali, sentar em algum lugar, na paz e ler. E aí eu fui vendo também que leitura é um negócio tão bom que você não precisa ler algo de trabalho, você pode ler várias coisas de vários assuntos que te enriquece de alguma maneira, seja na forma até de se argumentar. Eu acho que eu comecei a falar muito melhor depois que eu comecei a ler. Eu comecei a escrever muito melhor depois que eu comecei a ler. Certamente. Porque isso indiretamente ali vai te melhorando. Então, acho que é um pouco disso e é um hábito inegociável meu hoje. É acordar, tomar água, café e ler. Você acha que a rotina de grinder, ela não é amigável para esse tipo de hábito? De leitura total, assim, leitura não tem nada a ver, né? Só o jogador encontrar ali um caminho ali um horário ali para ler. O que eu acho que a rotina de grinder pode atrapalhar um pouco é na rotina de sono. E que quando eu comecei a estudar sobre sono, eu comecei a aprender que é muito mais importante você ter uma rotina de sono do que dormir X horas
Por exemplo, é muito mais importante aí, os especialistas de sono, aí, médicos em plantão, podem me corrigir, mas é muito mais, pelo que eu estudei, né? É muito mais importante você dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, do que dormir 8 horas por dia. Se você dorme 7 horas por dia, mas você dorme todo dia meia-noite, acorda às 7 da manhã, é muito melhor do que você dormir sempre 8, 9 horas por dia, só que você dormir 3 da manhã e acordar meio-dia, no outro dia você dormir 10 e acordar 5, no outro dia você dormir, sabe? A rotina do corpo é muito mais importante. Completamente instável. E o grind, ele atrapalha um pouco isso, né? Porque quando você vai deep num torneio, quando você vai longe num torneio, ganha um torneio, às vezes acaba, você não sabe que horas acaba. Então acho que isso daí pode atrapalhar. E sem falar o lance de quando você acaba um torneio, você tá super adrenalina no máximo. Como é que você deita e dorme, né? Não sei, eu pelo menos não conseguia fazer isso. Não sei se o pessoal hoje... A maioria não consegue. Não. É muito difícil. Então aí uma coisa vai encadeando a outra, né? Essa parte. Agora, agora a alimentação e o resto, e exercício, é vagabundagem mesmo, porque... Agora é hora daquela pausinha aqui no episódio pra gente trazer mais uma dica incrível pra vocês. Bom, gente, vocês já sabem que aqui no AlobaCast nós estamos sempre prontos para dar as melhores dicas e estratégias pra vocês, né? E agora vamos falar das partidas de pôquer. Seja uma partida aí, um home game com seus amigos ou até um baita evento de pôquer, quando a gente fala em material, fichas, mesas, não tem como não falar na Real Poker. A Real, ela é fornecedora exclusiva dos maiores eventos como WSOP, BSOP. Então chegou a hora de você transformar suas partidas em uma experiência de alto nível com a Real Poker. Acesse o site deles através do QR Code na tela ou pelo link na bio do nosso Instagram. A gente trabalha com muitos jogadores de pôquer, né? E basicamente a parte da manhã eles não existem, né? Então, às vezes que algum manda mensagem de manhã, eu sei que não foi dormir ainda. Porque acordando que não tá às 6 da manhã, né? Então, é bem isso. E essa parte do sono é extremamente essencial, né? Esse foi um dos pontos que te motivou ao processo de aposentadoria? Acho que não. Acho que não porque... Não, definitivamente não. Porque na época eu não estava olhando para isso. Isso foi, eu aposentei em 2019, foi há 5 anos atrás. Engraçado, pausa. Aposentar, né? Aposentar, essa pessoa aqui que parece ter 25 anos, eu aposentei em 2019, né? Aposentei do pôquer, né? Em 2019. Mas eu vou fazer 39, cara, tô quase 40 já. Mas em 2019 eu não estava olhando para isso ainda. Eu ainda dormia tarde, acordava tarde, a rotina no escritório mudou muito. Hoje em dia a gente consegue, o escritório ele cresceu tanto, o H2 cresceu tanto, que hoje em dia a gente tem uma rotina muito melhor do que a gente tinha em 2019. Antes a gente trabalhava, a gente entrava mais tarde e trabalhava até muito tarde. Então meio que quando eu fui pro H2, eu mantive a mesma rotina que eu tinha meio que como jogador de pôquer, né? Tá bem desregrado quanto a isso. E eu fui acordar para esse lado assim faz uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, não foi o motivo. O motivo de eu ter aposentado o pôquer foi mais não ter mais a vontade mesmo, aquela gana. E o pôquer, ele, se você não tem essa gana, se não tem essa vontade de aprender, o pôquer profissional, né? Outra coisa que eu gosto de falar sempre também, existe o pôquer profissional, que é um caminho que não é fácil, que você tem que gostar pra caramba, que você tem que se dedicar bastante, tem que ser full time aquilo, não dá pra ser duas coisas. Ah, vou jogar pôquer profissional de manhã, de noite e fazer outra coisa, esquece, vai fazer tudo mal. Então tem esse caminho que te exige um monte de coisa e que te exige muita disciplina e tal. Mas existe o outro lado que é o pôquer recreativo, que é o pôquer que eu nunca vou deixar de jogar, eu sempre vou, né? Sempre vou jogar um pôquer de vez em quando. Eu vou estar jogando pôquer profissional? Lógico que não. Eu não... Pô, quanto tempo faz que eu não abro um computador, que eu não boto uma mão pra solvar? O que é um HUD, né? O que é um HUD? HUD, não faço mais isso, né? Então, tipo, existe o pôquer profissional e existe o pôquer recreativo. E são coisas totalmente diferentes. Pô, pro pôquer recreativo, você pode jogar a qualquer hora, você tem que se divertir, né? Pôquer é entretenimento, é diversão. Então... Acho que tem que ter bem claro ali para o pessoal, para não frustrar, né? Não querer ser profissional com uma rotina recreativa e não querer ser recreativo com uma rotina profissional, que também vai dar tudo errado. Nesse ponto que você trouxe do H2, eu vou vir mais com mais uma informação de seguidora, que você propõe às vezes alguns desafios, né? Tipo, vamos subir de escada, vamos ficar um pouco sem açúcar.
e tudo mais. E eu acho que eu vejo isso como algo incrível. E como que você é visto lá pelo pessoal? O pessoal adere? Como que funciona? Você é um chato. Tô brincando, mas a parte de escada acho que é legal. Acho que eu consegui ali, pelo menos quem tá perto ali, consegui, né, incentivar e motivar ali a galera a usar mais. A gente mudou de escritório, né? O escritório novo ele só tem 4 andares, mas o escritório antigo tinha 10. Só 4 andares. Não, agora tá moleza, antes eram 10. A galera subia comigo 10 andares todo dia. Mas eu acho que a galera, acho que vê bem, assim, acho que é uma forma de... Eu sempre gostei de... E eu sempre me inspirei em pessoas que fazem as coisas que lideram por exemplo. Então meu pai é um cara assim, né? Meu pai é um cara que ele fala bastante, ele dá muita lição, assim, muita palestrinha, mas ele faz muito. Sempre foi um cara que faz muito executor. Então, você vê, eu até postei recentemente, cara, ele com 76 anos agora ganhou um torneio. Esse torneio ele joga há 10 anos, o mesmo torneio. Ou seja, ele começou a jogar esse torneio com 66 anos. E nunca desistiu, e foi lá, a primeira vez que ele ganhou foi agora aos 76 anos. Então, tipo, ele é um cara que o que ele fala, ele realmente faz ali, sabe? Um cara muito inspirador. Então, eu acho que no final das contas, a galera deve olhar ali e falar, pô, o Bruno fica postando escada só no Instagram, né? Ele tá ali todo dia mesmo, tá ali fazendo as coisas mesmo e de alguma forma acho que eu inspiro quem tá perto ali. Absolutamente sim, já me inspirou muito. Mas esse podcast não cansa de arrepiar a gente, né? Não cansa. É todo episódio um arrepio diferente, sério, tá muito aqui. E eu acho que esse ponto que você traz, ele fala muito sobre, até era um gancho anterior que eu acabei perdendo, que é sobre o começar da forma possível, né? Porque muitas vezes eu fui essa pessoa que durante 30 anos da minha vida fiquei naquela. Eu tenho que comprar roupa de academia, eu tenho que comprar o tênis novo, eu tenho que matricular na melhor academia, eu tenho que contratar um personal e as coisas não fluíam. Quando eu decidi que eu iria, né, me dedicar para mim mesma, como eu me dedico para o meu trabalho, a minha família, e que eu iria com a roupa que eu tinha, com o tênis que eu tinha na academia do condomínio, as coisas aconteceram, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre começar com o que é possível. Seja fazendo uma caminhada, seja uma escada, né? Seja mudando um hábito alimentar, seja cortando um açúcar. Eu acho que quando a gente começa, a gente vai entendendo esse processo, a gente vai aprendendo sobre disciplina, sobre o caminho, e as coisas vão crescendo, né? Porque a gente realmente toma gosto, né? Acho que isso é muito incrível. Eu gosto de falar uma coisa sobre isso que, pelo menos pra mim, né? Por que eu comecei a fazer academia no final das contas? Eu sempre odiei academia. Academia sei lá, é difícil, poucas pessoas realmente gostam assim de ir pra academia, acho que a maioria não gosta. Mas por que comecei aí? Porque eu tinha um problema, eu travava as costas jogando tênis. Então, e já tava assim, todo ano, no meio do ano eu travava as costas, era crônico. Então o que eu peguei e falei? Falei, cara, eu preciso resolver isso, porque toda vez que eu travava eu ficava tipo 20 dias parado. E pra mim 20 dias sem jogar tênis era tipo o fim. Então eu fui no médico, o médico falou, cara, não tem segredo, é fortalecimento. Tem que ir pra academia fazer fortalecimento. E aí eu comecei super devagarzinho, zero, nunca peguei personal, mas eu comecei em casa, tipo, abdominal, flexão, comprei pezinho de 2 quilos. Ponte. Pra quem, tipo, fica assim, bom, eu tenho vergonha de ir pra academia fazer 2 quilos. Beleza, faz em casa, compra os pezinhos, é barato, faz em casa. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo, depois eu fui pra academia, mesmo assim, até hoje, eu puxo ferro muito pouquinho, assim. Não tenho problema disso, mas assim, a consistência depois levou ao resultado. Mas o que eu queria falar é, a minha motivação, que se for quebrar é o motivo para fazer a ação, é muito forte, que é o tênis, porque para mim isso vale muito. Se o seu motivo para fazer essa ação não for forte, não vai funcionar. Você vai fazer academia durante um mês, vai fazer dieta durante um mês, vai dormir bem durante um mês, depois vai cair. O seu motivo tem que ser um motivo muito forte para fazer aquilo. Então, seja seus filhos, seja sua família, seja o seu trabalho, seja seu relacionamento, seja... Isso aqui tem que ser muito forte. A cenoura ali no final, né, aquela cenourinha que a gente corre para trás, tem que ser um motivo muito forte, senão cai, senão você perde sabe? Então, acho que o que cada um aí tem que buscar é qual que é o seu motivo para realmente fazer essa ação de ir para academia, que não é legal mesmo.
que não é legal. É difícil tomar gosto, né? Pra mim, foi exatamente essa reflexão que, assim, eu sou uma pessoa que cuida muito, né? Então, eu cuido muito da minha família, do meu filho, de amigos, pessoas que estão próximas de mim. E eu entendi que isso também era uma forma de cuidado com eles. Porque se eu não conseguir levantar da privada quando eu tiver 60 anos, alguém vai ter que fazer isso por mim. Né? Então, eu acho que acabou sendo meio que nessa questão de amar o outro, de cuidar deles antecipadamente, né? Que acho que também é um motivo muito forte. Agora, eu acho que antes do heads up, a gente pode ir para o love moment, né? Porque a Bruninha é uma pessoa muito apaixonada, não é mesmo? E a gente vê ali que é outra coisa muito inspiradora, que é a relação que vocês têm, né, enquanto casal. E muito fofo, muitos bilhetinhos, a moda antiga. Então fala um pouco sobre isso pra gente também. Cara, a Thaís, a gente tá junto faz 13 meses. Eles contam por mês, tá? Pausa. É mêsversário de relacionamento. Ele tem bilhetinho todo mês com maçã, às vezes. Não, no mêsversário tem coisas especiais. Aí no dia a dia tem maçã. Eu acho que isso é uma das coisas que é legal nosso, por exemplo, todo dia 17 a gente tem o nosso momento, a gente tem o nosso jantar, a gente vai do nosso restaurante. Essas pequenas coisinhas que a gente faz sempre, eu acho que no final das contas faz toda a diferença. E aí não só de relacionamento, mas vida, felicidade, vem dessas pequenas coisas. Então uma coisa se torna duradoura se tiver essas pequenas coisinhas, pelo menos no nosso entender, né? Nosso entendimento. Sabe, quando você tem algo, uma viagem ou tipo alguma coisa muito legal, muito grande que aconteceu, você fica feliz, você fica. Mas aquilo passa. Eu acho que são as pequenas coisinhas que a gente coloca no dia a dia que vai deixando o negócio forte. E eu e a Thaís, a gente tem muito disso. A gente cuida um do outro, a gente está sempre ali tentando fazer alguma coisinha para o outro, esconder um bilhetinho ali nas coisas para o outro. É uma parceria muito grande, a gente tem hábitos também muito parecidos, isso ajuda pra caramba. Então, a gente acorda cedo, a gente faz exercício, a gente gosta de tênis, isso é muito bom, porque eu gosto de assistir muito tênis, ela também, então eu acho que isso ajuda bastante. E objetivos finais, né, os motivos no final parecidos. Então a gente tem sonhos parecidos, a gente tem vontades parecidas. Mesmo quando ela tem algumas vontades que são diferentes das minhas, é um meio do caminho que os dois estão dispostos a dar um passo para lá, um passo para cá e chegar naquele meio. Então, realmente, acho que é uma relação de muita parceria, de muita... O que vocês têm planejado aí para os próximos capítulos? A gente? Sim. Acho individualmente, como casal? Acho que a gente pensa em ter filhos, mas não para agora. Estou numa época na empresa ainda muito turbulenta ali, muita coisa, então se tivesse o filho agora ia ser difícil até de dar atenção e tal. Ela também está no mesmo momento, essa é outra coisa muito importante, a gente está meio que no mesmo momento ali, né, de muito trabalho. Mas a gente pensa em ter no futuro, mas pensa em curtir um pouco mais, né, viajar um pouco e depois... Aquele velho planejamento que no final das contas, às vezes, nada certo e muda tudo. A sorte diz, E tá tudo certo. Quando a gente fala de roupa, qualidade é algo essencial e que eu não abro mão. A Midaswear é uma empresa que eu já consumo, confio e conheço há algum tempo e eu tô muito feliz em tê-los por aqui. Além de ter uma coleção incrível pelo site, que inclusive usando o cupom LALOBACAST você consegue 15% de desconto, eles também criam a sua coleção exclusiva. Então, se você tem um time, por exemplo, e quer que seus jogadores saiam por aí desfilando, entre em contato com o pessoal da Midaswear e se apaixone também. Eu acho que também um ponto importante que você mencionou algumas vezes de forma breve, e agora eu quero abrir esse espaço para que você abra o coração, é a respeito do seu pai, né? Que é uma figura extremamente importante para você. Pô, meu pai é o cara. Literalmente, assim, minha família, todo mundo que sabe o quanto ele que nem eu falei pra vocês, ele é um cara que inspira mesmo, assim, é um cara que fala o que faz, sabe, tipo, e ele tem uma capacidade incrível de
Viver a vida leve. Ele, na verdade, assim, ele teve uma época da vida dele que ele trabalhava muito, executivo, de empresa multinacional, estressado e tal. Ele criou eu e meu irmão sozinho, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 11 e meu irmão tinha 13. Então, assim, adolescência, ele é aquele período mais arrebentação ali da vida, né? Ele meio que tocou sozinho ali e junto com um trabalho que ele saía 8 da manhã, voltava 8 da noite. Então, muito estressante. Mas ele sempre teve, acho que muito claro ali para ele objetivos de vida, valores, como passar isso para mim e para o meu irmão. Sempre conseguiu passar isso e sempre fazendo exemplo, sendo a pessoa fazendo, né? Então, e até hoje, cara, velho, 76 anos ali é incansável. Cara, isso é muito lindo e muito inspirador, né? Ele chegou perguntando do Ícaro e ele me trouxe muito Ícaro para esse episódio. E teve um dia que eu fui... O Ícaro, ele tem questão de pré-diabetes e hipotiroidismo crônico. Então, eu sempre cuidei muito da alimentação dele, acabou acontecendo. E ele faz tênis, como eu te falei, né? Mas um dia eu fui para academia e aí... Começou assim, eu comecei a ir para academia às 5, né? E aí eu ia acordar ele para ir pra escola às 6h30 e ele, mamãe, você já foi treinar? Eu falo, já fui. Aí um dia ele foi comigo. E aí ele fez um pouco de esteira e tal. A hora que a gente terminou, ele, olha o meu braço como tá forte. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Isso é muito incrível, né? Várias vezes eu fico pensando assim que eu dei muita sorte, voltando pro meu pai, porque se ele fosse diferente, provavelmente eu ia ter um exemplo diferente, eu ia ser diferente. Com certeza. Então... Absolutamente. Acho que a gente pode ir para heads up, mas eu acho que a gente pode substituir poker por vida. Que eu acho que faz muito mais sentido pro Bruninho. Sim, então, onde a gente colocou poker, a gente vai colocar vida agora. Então, Bora. Exatamente. melhor parte da vida. Melhor parte da vida? Casa. É pior. Pior parte da vida? Que coisa linda, gente. Ele não sabe a pior parte da vida. Pior parte da vida, acho que não tem, cara. A vida é linda, tipo, e assim, é uma... Da minha vida ou da vida em geral? Do Da mundo? sua. Da minha vida não tem, de verdade. Tá, e do Tipo, mundo? graças a Deus, saúde, não tem que reclamar de nada. A gente tem que agradecer, assim, de ter saúde, de ter família, de ter amigos, pô, de estar aqui gravando, esquece. Aqui a gente tem que só agradecer. Do mundo, acho que fome, pobreza, essas coisas, pô, é absurdo que tenham pessoas que ainda passam fome, tipo, que é básico, sabe, do corpo humano, sede, fome, essas coisas. Mas a gente acho que não tem que reclamar de nada. Algo com o qual você não pode viver sem. Algo com o qual eu não posso viver sem. Algo com que eu não posso viver sem. Livre-arbítrio, livre escolha. Livre-arbítrio. Kaique, põe a câmera aqui, por favor. Olha essa resposta. Livre-arbítrio, sim, realmente. Acho que a gente pode finalizar Acho que ninguém pensou nisso. A gente pode finalizar com qual o seu maior orgulho hoje? Qual o meu maior orgulho? Acho que consegui viver de forma leve as coisas. Acho que é o meu maior orgulho, assim, sabe, no trabalho, com as pessoas que estão comigo, com a minha equipe, com o pessoal que trabalha, eu consegui, sabe, ser uma pessoa boa, consegui ser um irmão bom, podia ser melhor, podia, mas acho que estou trabalhando isso. Ser um filho bom, sabe? Acho que isso... Consegui ter uma vida leve, pelo menos até agora, né? Com os 39 anos. Não sei como é que vai ser pra frente, mas... Eu acho que eu posso falar que um orgulho nosso é ter te recebido aqui hoje, nesse momento incrível. Realmente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um papo muito enriquecedor. A gente poderia ter aprofundado muito mais. Mas Com insights incríveis. E obrigada, de verdade. Imagina, que é isso. A gente faz mais outras vezes. Segunda temporada tá aí. por favor, obrigada.
Bom, e parabéns para vocês também, projeto novo, super legal, vocês deixaram super tranquilo. Acho que grande parte do segredo de um podcast é deixar o entrevistado tranquilo, com perguntas legais, foi super massa. E eu vi de você que é consumidor de muitos conteúdos e podcasts e livros, é um grande elogio. Obrigada. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de La Loba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.